poder ministrar a mensagem dessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Você tem uma Bíblia em casa, abre bem no meio. Se você abrir bem no meio a sua Bíblia, vai dar bem Salmos. Você vai mais um pouquinho para frente aí, você vai ver o Novo Testamento, iniciando o Novo Testamento. E depois o terceiro livro do Novo Testamento, geralmente as Bíblias têm uma página em branco, entre o Novo e o Velho Testamento, né? As mais antigas um pouquinho. E depois nós vamos ter Mateus, Marcos e Lucas. Lucas 17, a partir do versículo 11. Todo mundo encontrou? Amém? Assim diz o Senhor para mim e para você nessa noite. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai aos sacerdotes. Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Eu vou pedir para que nossa querida filha Emily permaneça. Volta o texto para mim, por favor, Emily, lá no início, no primeiro versículo. Graças e paz aos carneiros que se encontram presentes aí, né? E o carneirinho novo. Também graças e paz ao nosso amigo Jackson. Seja bem-vindo, Ana. Nessa noite, eu dei como tema para a nossa mensagem o tema, o coração grato. Um coração grato. E um coração grato, cara, é um negócio que a gente precisa aprender a ter. A gente precisa buscar, raciocinar e se entregar ao ponto do Senhor que a gente não entenda das coisas e ainda assim consiga dar glórias a Deus. Ser grato ao Senhor, independente da circunstância, independente do milagre, independente se Ele faz ou não faz o milagre, independente se nosso casamento está afundando, independente de se a nossa saúde está bem ou não, mas ser grato pelo aquilo que temos, pela saúde que temos, pelo aquilo que nos resta, e ver que Deus está operando em nós, de alguma forma. E seja sincero, né? Os meninos da mídia ali, que estão ali atrás, e os meninos do louvor e a nossa equipe que está ali fora, seja sincero, não é mais fácil dar glória a Deus quando o louvor vai bacana? Não é mais fácil dar glórias ao Senhor quando tudo dá certo, mas quando o teclado cai é mais difícil um pouquinho. Pô, dá aquela murchada na gente, assim, poxa vida, cara, por que isso aconteceu? Imagina quando isso acontece numa live. Né? Aí a pergunta é, será que não fazia parte da mensagem?
Será que ainda depois de um susto desse, a gente consegue voltar e cantar com mais vigor, com mais força, falando, Pai, é para ti? Eu vou voltar nesse assunto um pouquinho mais, porque eu quero falar de um vídeo que eu postei lá no grupo da igreja. Fala, Senhor, é para ti. Cara, e se o pedestal não der certo, bota de lado o teclado aqui, ó, e toca como... Tem um teclado que é de lado, né? Eu nunca tive um desse não, mas eu queria ter, né? Imagina você, né? E se não tivesse microfone, e se não tivesse violão, como é que a gente ia fazer tudo isso? Se a gente ia conseguir fazer isso só na voz? Então, a mensagem de hoje fala exatamente sobre essa gratidão. Emily, por favor, coloca lá o texto para mim. Eu gostaria antes de falar sobre o assunto, dizer que a gente deu o tema de coração grato, né? E para início, eu gostaria de dizer para mim e para você que o texto, Jesus dá uma oportunidade a todos. Aqui nós temos duas linhas de pessoas, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Galileia era considerada Galileia dos gentios, ele estava indo para Jerusalém. A Galileia era lugar de gente, cara, de gente desprovida. A Galileia era um lugar de gente que não tinha e que era rejeitado. Se fosse no nosso tempo de hoje, seria aquele bairro que você olha e fala, ih, cara, o cara vai passar lá naquele bairro lá, bicho, aquele bairro lá é um bairro assim, sabe, que não é um bairro muito legal, que não é um bairro muito bom, não é um bairro de onde sai, vamos dizer assim, médicos, onde sai dali pessoas influentes numa sociedade. Tanto que, geralmente, quando a gente lê na Bíblia, geralmente vem assim, Galileia dos gentios, lugar de gentio. Lugar que não tinha um destaque. E Samaria era outro lugar. Quem não lembra da mulher samaritana, que era um lugar, Samaria, de um povo que cultuava através do secretismo religioso. E o que seria o secretismo religioso? Eles cultuavam a Deus, mas cultuavam a Deus também com outros deuses juntos. Porque eles cresceram sobre aquela cultura. E Jesus, para chegar em Jerusalém, Jesus passa pela Galileia e passa por Samaria, dando uma oportunidade para aquelas pessoas. Assim, é a nossa ótica teológica. Jesus se manifestando para todo mundo. Pode passar, Emily. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Primeiramente, a gente precisa compreender o que era ser um leproso. A lepra ou hanseníase da época, né, que se tem hoje mais conhecido como hanseníase, na nossa época, no nosso tempo. Eu coloquei aqui uma curiosidade. O nome pela qual a enfermidade era conhecida no passado é uma doença infectocontagiosa. Aí que quase que não sai. Infectocontagiosa. Causada por uma bactéria, Microbacterium. Então, ela era extremamente contagiosa. E toda vez quando a gente lê Levíticos, ou algum livro que faça menção das leis, você vai ver que quando alguém estava leproso, era um desastre na família. Era um desastre para aquela pessoa. Porque a partir daquele momento, aquela pessoa deveria viver separada das outras. E aquela doença, ela causava um pus, saía do local de onde estava uma secreção horrível, no qual ele colocava ataduras naquele lugar. E ninguém queria ficar perto de um leproso. Ninguém. Então, toda vez que alguém estava leproso, ele ficava no lugar específico onde estavam todos os outros leprosos.
E agora a convivência dele era no meio dos outros leprosos. Mas aqueles homens como você e eu, viram em Jesus a possibilidade de cura. Jesus estava passando e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, 10, as quais pararam de longe, respeitaram o mestre e ficaram de longe. Porque eles sabem que a doença é contagiosa. Pode passar, Emily. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles homens, assim como Nicodemos, que foi a nossa mensagem passada, eles chamam Jesus mestre, reconhecendo que Jesus era o mestre. Aqueles homens reconheciam Jesus e sabiam que Jesus poderia ter a solução do seu problema. Tinha, porque senão eles não teriam vindo atrás de Jesus. Eles sabiam que Jesus era a solução do problema deles. E eles falam: Jesus, mestre, dizendo: mestre, eu reconheço que tu és mestre. Eu reconheço que tu és alguém que conhece as Escrituras, que és um profeta. De repente eles reconheciam que ele era o Filho de Deus. E o mais interessante de tudo isso, que ele fala assim: tem misericórdia de nós. E misericórdia não imputa culpa ao erro deles. Misericórdia falou assim: tem misericórdia de mim, e diz assim: eu sou o pecador e reconheço que sou. Mas tem misericórdia? Esses homens estavam clamando por misericórdia, mesmo sabendo que eram pecadores. Eles clamavam por misericórdia. Aqui eu gostaria de pegar algumas deixas que o próprio Nicodemos também deixou do nosso estudo passado. Jesus, mestre, ele reconhecia que Jesus era mestre, eles vão até Jesus reconhecendo que Jesus tinha cura, e agora eles clamam por quê? Pela misericórdia, dizendo: nós reconhecemos que somos pecadores, mas tem misericórdia de nós, faz algo por nós, tem misericórdia de nós, não imputa a culpa a nós. O sentido hoje da lepra ou hanseníase para nós também pode simbolizar a nossa sujeira, aquilo que nos envergonha, o pecado. Quantos de nós carrega dentro de nós um pecado, uma lepra ainda, que nos faz nos esconder, que nos envergonha, que nos faz ficar separados, que nos faz viver dentro de um mundo, de um quarto, porque nós temos vergonha que as pessoas descubram. Mas eu gostaria de te dizer que hoje Jesus passa por Samaria. Hoje Jesus passa pela Galileia. E a Samaria hoje é o endereço da sua casa. A Galileia é o endereço da sua casa. E hoje Jesus quer ter um encontro com você. E eu gostaria de dizer para você que hoje o leproso dessa noite é eu e você. O leproso dessa noite somos nós, que precisamos e falamos: Senhor, reconhecemos que somos culpados, porque esses homens não foram como alguém que não tinha culpa. Esses homens vão como alguém que sabia que estava errado. Ele diz: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. Eu reconheço que sou culpado, eu reconheço que tenho culpa. Tem misericórdia de nós. Pode passar, Emily. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Eu gostaria de parar bem aqui.
Esses homens clamaram pelo Senhor, reconhecendo que Jesus era alguém, o Deus que poderia curá-los, fazer algo por eles. Reconheceu ele como mestre, assim como Nicodemos também reconheceu. Clamaram pela misericórdia do Senhor. E quando Jesus vai fazer algo por eles, percebam uma coisa. Tinha alguém enfermo, Jesus ia lá e impunha a mão. Tinha alguém enfermo, o camarada tocava e Jesus era curado. Não era mais fácil que fosse assim? Mas o interessante aqui é que Jesus dá uma ordem. E sobre a voz do mestre, aqueles homens vão. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, vão, mostrai aos sacerdotes. Mostrai o que aos sacerdotes? A lepra? Mostrai o que aos sacerdotes? A doença? Quando nós vemos Levítico, nós vamos descobrir que quem determinava que aquela doença de fato era lepra eram os sacerdotes. Então, esses homens já tinham passado pelos sacerdotes, eles já tinham averiguado a doença, e esses homens já tinham mandado isolar eles, tirar eles da sociedade. E agora Jesus fala assim: ide, vão, e mostra aos sacerdotes. Existia uma outra questão. Quando se havia um milagre, o homem voltava até os sacerdotes para poder oferecer uma oferta aos sacerdotes. Oferecer uma oferta a Deus através da vida do sacerdote. E esses homens voltavam. Só que Jesus não cura eles e manda, curei vocês, agora mostra para o sacerdote. Não, Jesus manda eles com lepra. Imagina você, fala: Senhor, eu estou leproso, Senhor, eu sou sujo, Senhor. E o Senhor fala assim para você: vem, me segue. Senhor, mas eu não preciso tirar a primeira lepra? Mas se Jesus deu a ordem, é sobre a voz do mestre. É sobre a voz do mestre. Qual é a ordem que Jesus tem dado para você? Arrependa-se, continua, busca o seu casamento, muda essa atitude, volta atrás, pede perdão. Nós não temos noção do sofrimento desses homens, porque nós não sabemos quanto tempo eles estavam assim. Nós não sabemos o que aconteceu de fato com eles, quantas lágrimas eles já escorreram, quanto tempo eles estavam ali de repente sem suas famílias. Mas Jesus disse: ide, vão, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. A fé deles era tantas. Percebe, gente, se esses homens já não criam que Jesus era Jesus. Esses homens clamaram, esses homens foram ao encontro dele, esses homens pediram misericórdia, agora Jesus fala: vão, e eles vão. Se o mestre mandou a gente ir, a gente vai. Nota de rodapé, agora eu falo com os cristãos. Ouça a voz do mestre. Esses homens tinham acabado de conhecer Jesus e por obediência foram. E às vezes nós estamos dentro da igreja. E o Senhor já tem falado há tanto tempo com a gente acerca de algo que Ele quer de cada um de nós. E a gente insiste em ser a Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Jesus me chamou sendo assim. Eu sou mesmo. Tem alguém que fala assim: porque o crente é sal e luz, é porque eu sou sal grosso. Já ouviram isso? Deixa eu falar, meu irmão, para mim e para você, tu precisas ter um encontro com o mestre, necessário te é nascer de novo. Ninguém chega a ter Jesus e permanece a mesma pessoa que teve um encontro com o mestre, não tem como.
Essa resistência do seu coração que você fala, Jesus me chamou assim, Ele quer me usar assim, não quer te usar assim. Ele não quer que você seja uma pessoa grossa, Ele não quer que seja uma pessoa arrogante, Ele não quer que seja uma pessoa fofoqueira. A pessoa fala assim, não, porque quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo na cara, porque eu sou transparente. Jesus não quer que você seja assim. Jesus quer que você seja temperado com sal. E ser temperado com sal, a gente sabe a hora que deve falar e a hora que deve se guardar. A gente sabe que aquela hora, muitas vezes, é a hora que não devemos falar, porque pode machucar alguém, pode machucar o coração daquela pessoa. O Senhor quer uma transformação de mente em você e em mim. O Senhor não quer que nós sejamos a mesma pessoa, dando desculpa de que nós continuamos sendo, porque Jesus me chamou assim. Não. Necessário é nascer de novo. Necessário é haver equilíbrio. É ser duro na hora que ser duro, mas em amor. É se calar na hora que tem que se calar, por amor. É falar na hora que tem que falar, por amor. É chorar porque alguém te ofendeu, mas sabe que aquela pessoa naquele momento não tem o entendimento que você tem, por amor. Por amor. Porque em Jesus, muitas vezes, necessário é perder para ganhar. Muitas vezes necessário é perder para ganhar. Ouça a voz do Mestre. Aqueles homens, e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles ficaram limpos na ida. Eles estavam indo ainda, sabe lá o que se conversava? Conjecturar pode, né? Desde que eu não venha ferir a exegese bíblica. Mas vamos imaginar, isso não está na Bíblia, gente, é uma conjectura teológica, mas vamos imaginar eles lá, olha, o mestre mandou a gente ir, o mestre mandou a gente caminhar, porque eles chamaram ele de mestre. Imagina, de repente ele já estava indo todo contente, de repente acreditando que algo ia acontecer, e no meio da caminhada um olha para o outro e fala assim, cara, tu tá limpo. E o outro olha para ele e fala assim, cara, tu também. E quando eles olham, estão todos os 10 limpos da sua lepra. Imagina como deve ter sido a alegria desses homens. Jesus põe em prova a fé desses homens quando manda eles irem para os sacerdotes. Porque eles não estavam ainda curados. Porque só ia aos sacerdotes quando havia cura. Só ia até o caminho mostrar o testemunho quando já tinha cura. Mas esses homens foram, pela fé, eles foram. Obedecendo a voz do mestre. A cura desses homens veio através da obediência à voz do mestre. Gente, como pastor, eu perdi a conta de quantos milagres eu já vi por obediência. Eu já vi muitos milagres instantâneos, muita coisa acontecendo. Mas deixa eu falar uma coisa agora, para nós cristãos. Milagre do cristão é pela obediência à voz do mestre. Porque nós o conhecemos. Nós o conhecemos. E esses homens, não é a primeira vez, aliás, que Jesus faz isso. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus pega 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 5.000 pessoas. Quanto que ele agradece? Depois do milagre? Já leram o texto? A gente vai falar sobre isso em uma das pregações. Mas Jesus pega 5 pães e 2 peixes e fala assim, Pai, graças eu te dou. Jesus agradece antes do milagre. E o interessante é que depois que Jesus entrega, aconteceu um milagre, mas ele não aconteceu porque o milagre aconteceu. Ele agradeceu antes do milagre. Isso é fé. O interessante de tudo isso é que muitas vezes nós sentamos numa mesa e não temos
a coragem de falar: Pai, obrigado por esse alimento maravilhoso que o Senhor está nos dando. Muitas vezes nós acordamos e quando dormimos um pouco mais, né? Volta de novo a síndrome da Gabriela. Gabriela? Gabriela? É? E a síndrome da Gabriela, né? Já viu isso? Ah, quando eu acordo de mau humor. Agora nem que fale comigo. Mas quantos de nós acorda na madrugada ou acorda pela manhã e vê a nossa esposa linda dormindo, toda descabelada? É porque essa que a gente vê aqui bonita assim, gente, é para as câmeras, né? São seres humanos normais. E quando a gente olha toda descabelada, a gente consegue falar: Pai, graças eu te dou pela esposa que tu me deu. E a gente olha para aquela cama debaixo de um teto, de repente com uma chuva gostosa batendo no telhado. A primeira coisa que a gente fala, qual é? Ah, eu não acredito. Chuva logo hoje? Quantos de nós consegue acordar e falar: Pai, obrigado por essa chuva maravilhosa, tão bom? Quantos de nós perdeu o prazer? Eu não vou perguntar aqui não, se tem um monte de gente ali vai saber disso, né? De tomar um banho de chuva. Louvar o Senhor, levantar os braços e falar: Pai, obrigado, porque isso aqui é um presente do Senhor. Quantos países gostariam de ter uma chuva como essa? Quantas pessoas gostariam de tomar um banho e ter uma água pura, uma água limpa dessa? E a gente chove tanto que alaga os nossos bairros. Pai, obrigado, obrigado, Jesus, por essa chuva maravilhosa. Se chove muito, nós reclamamos. Quando está muito sol, nós reclamamos, está muito quente. Aí a gente clama por um frio, né, Jacques? Estou esperando você ter o frio, Jacques. Senhor, dá um frio. Gente, 2 dias do frio, o povo está com raiva de Deus. Já viram isso? Eu já vi. O povo fica com raiva. Ai, porque esse frio não acaba logo. Aí eu não aguento mais esse frio. Esse está com raiva de Deus. Murmuração é oração ao diabo. 2 diazinhos de frio, ninguém que suporta mais. Afinal, eu fico imaginando Deus: filho, eu mando chuva, você não quer. Eu mando sol, você não quer. Eu mando frio, você não quer. Tu quer o que, afinal? E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Pode passar? E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Gente, eram 10. Todos receberam uma cura. Todos foram sobre a voz do Mestre. Todos eles reconheciam que Jesus era. Todos eles clamaram. Todos eles clamaram por misericórdia. Mas depois da cura, um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus. Um deles. E aqui está o tema da nossa mensagem. Eram 10. Um na metade do caminho, quando viu o que tinha acontecido, ele não esperou para dar glória a Deus quando viu Jesus, ele voltou dando glória. E a Bíblia diz que ele voltou em alta voz. Às vezes nós temos um problema na igreja, né? Tradicional. Só o homem que recebeu um milagre de Deus, que teve um casamento restaurado, que teve a sua saúde restaurada, que encontrou a salvação, entende o que é isso. Porque às vezes a gente fica dentro da igreja: o fulano falou muito alto nesse momento. Está dando glória a Deus, está muito alto. Glória a Deus, nós somos tradicionais. Mas a Bíblia diz que esse homem, vendo que ele estava são, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não se envergonhava do que tinha acontecido, pelo contrário, ele queria que todo mundo soubesse. Ele vinha pelo mesmo caminho: obrigado, Senhor, glórias a Ti, Pai, obrigado pelo que aconteceu comigo, eu não me envergonho, obrigado, Senhor, pelo que aconteceu.
Esse homem voltou em alta voz, dando glórias a Deus. E ele volta glorificando ao Senhor. Porque quando Jesus esteve nesse mundo, ele veio para que o Pai fosse glorificado através da vida dele. Todas as vezes que um milagre acontecia, tinham dois motivos. Um, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, e para testificar de que o Filho era verdadeiramente quem ele dizia que era. O Filho. Nota de rodapé, só quero deixar para vocês. Eu esperei muito por esse momento. Nós não somos mágicos nem magos. Pastor não é mágico nem mago. Nós não fazemos cura ao bel prazer de ninguém. Nota aí. Essa história de que, está aí a pandemia, cadê os pastores agora que não sai curando todo mundo? Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Tu não sabe o que falas. Tu não tem noção do que tu está falando. Todo milagre de Cristo apontava para um único centro: Jesus como Salvador do mundo. Só tinha um único objetivo. Jesus não saiu curando todos os mortos. Os apóstolos não saíram curando todos os enfermos, todos os mortos. Não. Sempre que havia uma cura, sempre que havia um milagre, uma manifestação de milagre, tinha um único objetivo: a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, e testificar que Jesus era o Cristo sobre a terra, para que aqueles que vissem crescem. Nota de rodapé: o maior milagre não é na vida daquele que foi curado, mas na vida daquele que viu. Porque o maior milagre do homem é a salvação, é a vida eterna, é crer que Jesus é o centro de todas as coisas e entregar a vida a Ele, em obediência total, dizendo: Pai, Senhor Jesus, eu sou teu a partir de agora. Esse é o maior milagre do homem. Nós não somos magos, nós não somos curandeiros. Que fique muito claro isso. Pode passar, Emily. E esse homem, quando ele chega até Jesus, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, sinal de que alguém que está totalmente prostrado aos pés de Jesus, sinal de um homem que fala: eu te reconheço, porque só um homem prostrado diante de joelhos diz o seguinte: eu me rendo a ti, eu me prostro diante de ti. E ele com o rosto prostrado em terra, dando-lhe graças, reconhecendo que Jesus era o Cristo. E este era samaritano. Pastor, o que tem a ver, cara, esse samaritano? Tem. O samaritano era aquele da religião contrária à nossa. Samaritano, a representação de samaritano era alguém que cultuava a Deus de uma forma sincrética. Ele cultuava a Deus com outras coisas. Samaritano, o texto deixa claro, e esse era quem? Samaritano. Existe um propósito para isso. Porque com certeza o nosso coração se endurece quando a gente ouve um negócio desse. Quando diz assim, e quem voltou para agradecer não foi o crente, não foi o do povo, foi o samaritano. Esse samaritano, que só conhecia Jesus de ouvir falar, voltou, dando glórias a Deus de voz alta, se jogou aos pés de Jesus, e o texto afirma que esse homem era samaritano. Só ele voltou. Aqui fica uma pergunta para mim e para você. Novamente, agora eu quero tratar com a igreja de Cristo, essa que é eu e você. Quantos de nós já falamos com o Senhor: Senhor, esse ano eu quero te servir. Senhor, se acontecesse tal coisa. Senhor, se tu me desse um emprego. Senhor, eu serviria a tua casa. Eu queria um emprego que eu trabalhasse menos, para que eu fosse mais ativo na igreja, para que eu trabalhasse em algum lugar, alguma área, para que eu fosse mais próspero e ajudasse nas finanças da igreja.
Eu queria um emprego melhor para que eu pudesse também ser melhor. Aí no meio do caminho você está indo, acontece o grande milagre. Sabe o que acontece? Não volta mais. Não volta mais. Eu sou pastor há pouco tempo, há alguns anos, mas eu cuido de vida há pelo menos 15 anos. Eu já vi muitos problemas cotidianos acontecerem, principalmente na área de casamento, que é a área no qual eu trabalho, que eu não tenho atualmente trabalhado com tanta força, mas é a área no qual o Senhor me chamou para trabalhar. Eu já vi muitos casamentos restaurados. Muitas pessoas já cruzaram a nossa casa por causa do nosso testemunho, ouviram do nosso testemunho, receberam a cura de Jesus, restauraram os seus casamentos e nunca mais voltaram para a presença do Senhor. Quantos eu já vi buscar o Senhor no momento da lepra, da dificuldade, da dor, e o Senhor restaurar o casamento, e depois que está tudo bem, simplesmente virar as costas e falar assim: ah, quem fez foi Deus, eu não preciso de igreja não. Eu não preciso dos pastores não, eu não preciso dos irmãos não. Eu vou viver a minha vida sozinho, buscando a Deus sozinho. Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas que buscam tanto a Deus por um propósito, mas simplesmente depois que o milagre acontece, abandonam o Senhor. Quando eu estou falando abandona o Senhor, não é abandona a tua localidade, ou o local onde você está. A gente não está aqui para fazer uma escravidão. Mas é que eu vi muitos casamentos se perder depois de novo. Eu vi muitas pessoas se livrarem das drogas e voltar para dar glória a Deus. Estar firmado na casa do Senhor, vivendo hoje com famílias, assim como também vi muitos voltarem e depois que foram curados, que foram sarados, abandonar o Senhor e achando que ia viver uma vida sozinho, o estado deles se tornaram pior do que o estado em qual eles estavam antes. Quantas vezes eu já vi isso, nesse tempo em que eu cuido de pessoas, 15 anos cuidando de pessoas. E respondendo a Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde são 9? Não foram 10 os que foram limpos? Para onde que foram os 9? O que os 9 fizeram? Não foram 10 que pediram milagres, que clamaram a mim, que me reconhecia? Onde estão os 9? Eu fico imaginando, gente, eu sinceramente acredito que é uma dúvida teológica de muitas pessoas. Porque eu fico imaginando se esses homens chegaram até o sacerdote, se eles foram curados no meio, se eles ainda foram lá no sacerdote, esse voltou até Jesus, ou se esse homem, na hora que estava indo, que ele viu que foi curado, ele falou: não vou nem no sacerdote, eu vou voltar lá com Jesus. Não vou mais nem lá, porque o texto diz que ele percebe ali, quando ele vê que estava ação, ele volta. Então eu acredito que ele voltou na metade do caminho. A pergunta é: e os 9? Porque Jesus perguntou: só um voltou? Não foram 10? Por que só um voltou para me adorar? Por que só um voltou a se prostrar? Por que só um voltou dando glória a Deus? Pode passar, Ana. E ele pergunta assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, senão esse samaritano? Aqui, nós aprendemos que Jesus, esse é o capítulo 18, né? Espera de nós gratidão. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam ingratos. Eles seriam irreconciliáveis, causadores de males. Ingratidão
é justamente a palavra de hoje. Ingratidão é justamente a palavra que tem tomado conta dos nossos tempos de hoje. Nós somos ingratos. Somos ingratos pelo que temos. Somos ingratos por não entender o propósito do Senhor. Quando nós falamos isso para vocês, gente, agora eu falo como equipe, como igreja, tem uma parte da nossa igreja que está assistindo aqui perto, 3 pessoas, né? Mas quando nós falamos de tudo isso, de repente nós não falamos porque estamos muito bem, nós estamos com a nossa igreja fechada, ela está funcionando dentro de casa. Nós não temos mais templo. Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós queremos voltar para dar glória a Deus. Nós queremos voltar para dizer obrigado, Senhor, por essa casa, pelo som que nós temos, obrigado pelo fôlego de vida, pelo instrumento que nós temos. Obrigado, Senhor, porque nosso pedestal está amarrado e ele cai. Mas obrigado pela corda que tu deu, Senhor. Porque tem uma corda para amarrar. Obrigado, Senhor, porque muitos gostariam de ter instrumentos como esse e não tem. Nem que fosse para ele cair. Muitos gostariam de ter um microfone, ter um celular para fazer uma live, um cabo para conectar. Quantos pastores e amigos nossos que não sabem como fazer uma live, que não tem como mandar as mensagens. E a gente pode dizer hoje, irmãos que estão nos assistindo, nossa igreja fechou. Nós não tivemos condições de ficar suportando uma igreja fechada há tanto tempo. Mas isso não é tristeza para nós. Nós temos todos os motivos do mundo para glorificar o nosso Deus. Todos os motivos do mundo. Quando eu falo isso, eu não estou falando isso para vocês com tristeza. Eu estou falando isso para vocês com alegria. De ter a minha esposa, as minhas filhas, o meu filho tocando. De ter aqui o Léo, a Jenny. De ter ali o Ayrton trabalhando, a Carol Gil, a Emily. Os carneiros. O Jackson. Porque até quando a gente olha e fala assim, tem tão pouquinho. Não, não tem pouquinho. Só tem quem Deus escolheu para estar aqui. Não tem pouquinho. Só tem quem Deus quis que estivesse. E por isso, nós temos todos os motivos do mundo de levantar a mão para o céu e dizer, Pai, obrigado. Obrigado porque tu mandou as pessoas certas. Obrigado porque tu deu os instrumentos certos. As canções certas, a palavra certa. E nós somos tão gratos, Senhor, e reconhecemos a nossa lepra, que nós voltamos para te agradecer pela tua cura, a cura do nosso coração, a cura da salvação, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu, nos sarou, nos salvou. O Senhor tem nos conservado em vida, tem nos livrado, Senhor, dessa enfermidade. O Senhor nos deu uma sala para fazer os nossos cultos. Somos tão gratos, Pai, por isso. Somos gratos pelo nosso emprego, tão gratos, Senhor, pela família que temos, pelas esposas que temos. As mulheres são tão gratas pelos maridos que têm. Somos tão gratos, Pai, porque temos o que comer. Somos tão gratos porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Mas ainda quando a gente tem aquilo que parece não ser o que a gente queria ter, a gente entende que aquilo é o que nós precisamos ter. Como dizia o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver um pouco e não muito. E é o que nós estamos vivendo agora, no pouco. Mas nós estamos prontos a viver no pouco e no muito. Porque assim o Senhor tem nos capacitado. E nós somos tão gratos porque o Senhor é tão bom. Para finalizar, todos reconheciam que Jesus era o Mestre. Todos reconheciam e chamavam Ele de Mestre e clamavam a Ele. Sabia que era a solução, mas só um voltou.
mesmo todos reconhecendo, necessário é nascer de novo. Só um voltou, e para aquele que voltou, Jesus disse, e disse-lhe, levanta-te. Jesus pega o caído, coloca em pé. Vai, a tua fé te salvou. Salvação para quem tem gratidão, para quem reconhece, para quem volta e fala: Pai, obrigado. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Nisso devemos firmar a nossa vida. Aprender a ser grato ao Senhor a tudo. A tudo. Somos gratos porque o Senhor tem projetos para as nossas vidas. Porque Ele nos chamou. Porque nós ouvimos a voz dEle. E até no ouvir a voz do Senhor, nós devemos agradecer a Ele. Obrigado, Senhor, porque Tu nos fez ouvir a Tua voz. Eu queria te convidar nessa noite a fazer uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que temos e somos. Agradecer ao Senhor porque Ele é bom. Agradecer ao Senhor porque o Senhor é um Deus de misericórdia. E nessa noite Ele passa por Samaria. Nessa noite Ele passa pela Galileia. Lugar onde muitos não gostariam de passar. Porque é lugar de gente não influente, gente não letrada. Mas Ele passou lá para poder dizer para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Te convido a fechar teus olhos onde você estiver. Vamos fazer uma oração.